Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, em discurso numa igreja evangélica nos Estados Unidos, ele voltou a falar sobre a missão dele. Primeiro, obrigado a Deus pela minha vida, pela missão que Ele me deu e pelo momento que estou vivendo. Ele sabe o tempo certo para tudo. Amém. No começo, eu falava, meu Deus, qual foi o meu pecado? Por estar sentado nessa cadeira, só problemas. Foi uma experiência que eu entendo como missão, e se ele assim entender, entendo também que essa missão não acabou ainda. Bolsonaro falou ainda sobre as competências dos ministros de Estado e ironizou os escolhidos do Lula. Montar um ministério não é eu quero você. Primeiro tem que ver se essa pessoa está qualificada para aquilo. Depois ela aceita. Porque ser ministro não é tão gratificante assim, não. Igual quando se fala de salário, né? Alguém sabe quanto é o salário bruto? Quanto foi o meu salário bruto em dezembro do ano passado? R$33 mil. 36 mil reais. Daí $6 mil. Tá? Compensa, né? A gente não vai parar para ser compensado financeiramente. Tá? Mas para ministro, o salário é igual. E outra, não é vai ser ministro da Infraestrutura, tá? Combinamos. Vários partidos políticos ficam em cima de você porque querem indicação para eles. Como sempre foi no Brasil, como está sendo agora. Se vocês compararem os meus ministros com os que me antecederam e que estão no momento aí, a diferença é enorme. É enorme. Tem alguns lá que, pelo amor de Deus, extrapolam. Não tem como dar certo. Com todo respeito, é botar um de nós aqui, homens, né, para dirigir um carro de Fórmula 1. Não vai dar certo. Constantino, vamos lá, puxando de novo esse fio da cobertura que a imprensa faz, que fez do governo Bolsonaro e faz desse terceiro mandato do Lula, a gente tem uma ministra com uma ligação aí com milícias, né, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Tem um ministro que usou o orçamento secreto, que deixou de ser orçamento secreto, agora é emendas do relator, para asfaltar uma estrada que dá acesso a fazendas da família dele. Tem assessor trabalhando no Palácio do Planalto, que é suspeito de rachadinha. Aliás, era o líder, né, daqueles deputados estaduais do Rio de Janeiro, os 27, com movimentações suspeitas. O André Siciliano era o primeirão na lista ali com 50 milhões. E agora a gente tem, o Bolsonaro estava falando sobre os ministros do Lula, a gente tem ministros emplacando suas mulheres em tribunais de conta. Bom, e a imprensa fala muito pouco disso tudo. Se fosse no ano passado, ainda com Bolsonaro na presidência, Consta, a gente sabe como é que seria. A gente sabe muito bem, né, Lacombe? E olha, o presidente está certo em lembrar da qualidade e da dificuldade de criar qualidade no ministério dele. Eram pessoas muito qualificadas, via de regra, tendo que atender ali a questão da governabilidade. Hoje voltou a ser essa esculhambação de feudo partidário, de tomar lá da cá, de esqueminha. E a esquerda faz isso. A esquerda, junto com a imprensa, que virou sinônimo, ela ataca os outros diante de um espelho. Miliciano, por onde é que anda o Freixo, que era tão enfático em acusar o governo Bolsonaro de miliciano, né? Bom, nós temos uma ministra do PT ligada à turma da milícia, e o Freixo nem soube dessa questão, né? Impressionante, assim como a Greta Thunberg e o Leonardo DiCaprio nem souberam, né, do desmatamento do recorde. O Freixo é subordinado à ministra, ele é presidente da Embratur, né? E a ministra é a ministra do Turismo. Exato. A chefinha, em essência, é a chefinha dele. Então, é muita hipocrisia dessa turma, né? Agora, em relação à missão do Bolsonaro, não ter se esgotado ou não, eu quero dar os meus 2 cents aqui por estar nos Estados Unidos. Ana Paula também sempre traz essa visão que a gente está 2 anos à frente do Brasil, né? O Donald Trump está querendo voltar. Eu não sei se é uma estratégia dele atrair, né, os ataques da imprensa, do Partido Democrata e deixar, talvez, o Ron DeSantis com um caminho mais livre, mas não parece isso, porque ele anda alfinetando de maneira muito grosseira o próprio DeSantis, com aqueles apelidos dele. Minha análise em relação a isso é que, em primeiro lugar, o Bolsonaro tem todo direito
de tentar uma eleição novamente. O Lula voltou a ser presidente. A turma do sistema que se uniu ao PT, né, porque não tinha outra alternativa, não quer isso. Então, ou vai querer tornar o presidente inelegível, ou vai querer prendê-lo, né, se ele voltar para o Brasil. Então, a gente sabe que o sistema é bruto e o jogo não vai ser trivial, né? Agora, independentemente dele poder ou não disputar, se o sistema vai deixar ou não, eu acho que caberia à direita uma reflexão aqui das falhas do próprio Bolsonaro e da tentativa de criar ou não uma liderança alternativa. Hoje, aqui nos Estados Unidos, a gente tem um bom problema. A Nikki Haley quer ser presidente, é um bom quadro do Partido Republicano, o próprio Ron DeSantis que eu mencionei, o Trump querendo voltar, enquanto que os democratas estão lá na mão do Joe Biden, não tem ninguém, vai ser um octogenário medíocre, né, que vai ter que concorrer à reeleição. A esquerda no Brasil não conseguiu produzir nenhum nome de suposto centro, terceira via, nenhum nome, tanto que eles tiveram de ir com o Lula mesmo, e dentro da esquerda mais radical do PT, nenhuma liderança surgiu nesses 30 e 40 anos. É o Lula, é o mesmo nome. Então, veja, eu acho saudável para a direita, liberal, conservadora, começar a produzir novas lideranças. Não pode ser confundido a direita com o bolsonarismo. Até porque eu já disse isso antes, Lacombe, várias vezes, e repito, o presidente Bolsonaro cometeu vários equívocos. Ele ajudou nessa derrota, em que pese questões de urna, confiança do sistema, a campanha eleitoral da forma que foi. Eu não vou entrar nessa seara, já falei muito disso. É até perigoso falar disso no Brasil. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro, como dizia o mestre Augusto, né? Augusto Nunes, não é que ele caía em casca de banana, ele atravessava a rua para pisar na casca de banana. E é preciso pensar que não basta falar para os convertidos, né? Tem que atrair os independentes, os indecisos. E isso o presidente Bolsonaro fez muito mal, né? Ele teve uma postura que muitas vezes não ajudou. Então, talvez a gente vai ter que pensar aí na direita, eu me considero um liberal conservador e não escondi isso, vai ter que pensar em nomes, né, que possam surgir com uma postura diferente da do presidente Bolsonaro. Mas ele tem todo direito, se ele quiser voltar, e ele tem razão quando ele aponta para um ministério eminentemente técnico que ele conseguiu criar. Vou fazer agora, então, a mesma pergunta para a Fabi e para a Cris, começando pela Fabi, que é um assunto sobre o qual já falamos aqui, acho que nos 2 últimos programas, nos 2 anteriores a este, né? Bolsonaro, Fabi, começo por você, deve voltar ao Brasil e qual deve ser a missão do ex-presidente? Bom, eu vejo de uma forma um pouco diferente do Constantino essa questão, mesmo porque eu não vejo nenhuma liderança, não é uma questão que não existe, assim como não existe na esquerda, tiveram que recorrer ao Lula, também nós temos politicamente o presidente Bolsonaro, e muito difícil criar essa direita limpinha, ainda vai demorar muito tempo. Então, mesmo porque o Bolsonaro ele tem um atrativo, que faz esse meio de campo que talvez outros direitistas não façam. Ele é o tio, né, do pavê, que fala aquelas coisas que incomodam, mas que agrada demais o perfil do brasileiro. Então, quando eu vi o presidente Bolsonaro falando de missão, eu sei e vejo que agora esse momento da missão é a hora da prova, né? Todos nós estamos em prova. E ele também disse, antes de sair do Brasil, que nós sentiremos saudades. E aí ele estava falando, não é o pessoal convertido, não é o pessoal que já gosta dele, mas o pessoal, ele estava falando ali com uma bolha específica que deu 1,8 milhões, mais ou menos, de diferença de votos, né? Assim diz o TSE. Então, esse pessoal aí, principalmente da Faria Lulers, né? O pessoal do mercado financeiro, são os primeiros que vão sentir falta do tecnicismo do governo Bolsonaro. Não dá para comparar Paulo Guedes, por exemplo, com o que o Haddad está fazendo, e até já em pouquíssimos dias de governo, já mostrando uma briga interna entre Haddad e Mercadante, entre as facetas que tem a esquerda. E nós não temos ainda, acho que aqui é muito mais do que 2 anos, consta, em relação à formação de liderança na direita, porque agora as pessoas estão se enxergando e vendo os malefícios, principalmente cultural, da esquerda no Brasil, né, a fabilidade que eles estão produzindo na nossa sociedade. Então, uma questão reativa até, e politicamente não dá para dizer que essa força aí do presidente Bolsonaro é imensa. Agora, a questão dele voltar
Eu não vejo motivação técnica, jurídica para ele ser preso, não até o momento, nada que foi apresentado, mas a gente sabe também que muito mais que uma narrativa. Exemplo disso, nós temos Anderson Torres detido. Isso é um grande problema, ao meu ver. E a gente sabe também que eles precisam correr, porque tudo que for feito no TSE, eles precisam que seja feito até abril, que depois vai ter a mudança da presidência no TSE e dos ministros. Então, por isso a gente vê essa narrativa e correndo tanto. Mas as pessoas no Brasil nunca podem perder o pé no chão, que a diferença pelo próprio TSE foi pouquíssima e de que o presidente Bolsonaro não cometeu crime algum e de que, se isso ocorrer, deixarem o presidente inelegível, é um grande absurdo e nós, como brasileiros, a gente precisa lutar, assim como fez a esquerda. A esquerda não cegou enquanto não tirou o cara da cadeia. E o cara tinha muita coisa, né? Ainda existe muita coisa e está se repetindo, porque a verdade é uma coisa chata. Ela insiste e qualquer brecha ela aparece. E está aí o terceiro governo Lula deixando toda a verdade escrachada para até aqueles esquerdistas românticos verem que não existe nada de bom mesmo. Cris, e aí? Qual deve ser a missão, qual deve ser o papel do ex-presidente Bolsonaro a partir de agora? Bom, quem sou eu para fazer uma análise aprofundada sem saber exatamente o que ele está vivendo, o que ele viveu, especialmente de outubro para cá, quando ele esteve mais calado do que falando. Eu já ouvi algumas análises e tendo a concordar que se ele volta agora, embora a direita esteja realmente precisando de uma liderança e muita gente assim meio que em compasso de espera, aguardando dele, do ex-presidente, que continua sendo um grande líder, uma posição, uma postura que faltou de outubro para cá, apesar daquele pronunciamento no fim do ano, né, mas faltou, e muita gente esperando uma palavra dele para decidir o que faz daqui para frente, até base de partidos mesmo, juventude do PL, enfim, várias questões aí que ele talvez pudesse liderar, mas eu tendo a concordar com a análise de que se ele voltasse para cá, o foco dessa imprensa militante lulista todinho ia deslocar para Bolsonaro, e de novo para atacar Bolsonaro. Aí pensa na situação que é a que a gente almeja que efetivamente aconteça agora, da CPMI do 8 de janeiro instalada, mas a cobertura está toda em cima do Bolsonaro, se onde ele foi, se teve gente, se não teve gente, se teve motociata, o que falou, o que deixou de falar, as polêmicas todas que criavam em cima de qualquer coisinha que ele falasse. Não acho que talvez seja o melhor momento agora. Nesse momento, eu acho que é mais importante que nós, né, a imprensa que está vigilante com esse governo, continue acompanhando muito de perto esse governo e também os eleitores, de um modo geral, fazendo a sua parte, seja nas redes sociais, seja pressionando seus representantes em Brasília ou até nos estados, né, seu governador, seu prefeito, seus deputados estaduais, para ajudarem a pressionar, a cobrar resultados de CPMI que se instale, a cobrar respostas para as prisões ilegais que ainda acontecem. Aliás, trago uma notícia em primeira mão para o 4x4. Recebi hoje a informação do advogado de alguns daqueles presos políticos lá de Brasília, que a PGR pediu ontem a soltura de 700 pessoas. Então, se há ainda 916 presos, entre aqueles que não foram presos em flagrante, foram presos em frente ao QG, a PGR, que deveria ser a dona da ação, não é? Porque a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes tem atropelado até o Ministério Público, e essa é uma reclamação antiga do Ministério Público, mas a PGR está dizendo, ministro Alexandre de Moraes, reconsidere essas prisões, tem 700 pessoas aí claramente inocentes que precisam sair de imediato da prisão. Vamos ver, vai ter notícia aí nos próximos dias em relação a isso. Mas então eu acho que a gente precisa continuar vigilante sem depender, nesse momento, de um líder que amarre, que costure toda a direita. A gente precisa que os partidos que se dizem de direita comecem a mostrar mais força. A gente viu agora aí nesse pedido de assinaturas já uma primeira mostra de força muito grande do PL, com o apoio do Republicanos, com o apoio de alguns outros patriotas, de alguns outros partidos aí que a gente nem sabia se teria apoio ou não, e precisa que isso fique mais intenso a partir de agora, e mas muita vigilância em cima dos 7 ministros envolvidos com a justiça, dos milicianos pendurados aí em ministra do Turismo que não se explica direito, de tudo isso que está surgindo, dos milhões liberados para a Lei Rouanet, dos que faltam
para os desabrigados de enchente, da correção do salário mínimo, que ficou em R$18, quando a promessa era muito mais, da isenção de imposto de renda até R$5.000, que foi promessa de campanha não cumprida, resultados na economia que a gente não está vendo, né? A gente está vendo um Haddad muito solto aí, fazendo muita firula, mas sem trazer resultados concretos. Já se vão mais de 50 dias de governo sem a gente saber a que veio, né? Não houve projeto de governo lá na campanha e não há governo nesses 50 dias, apesar de alguns jornalistas militantes insistirem que há. Então a gente precisa fazer a nossa parte e deixar o ex-presidente Bolsonaro um pouco mais solto para ele definir os rumos dele ainda distante do Brasil. É a minha opinião.